A palavra do Senhor no livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17, nos diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Esperança de que tudo vai melhorar. Eu acho que é o que todos têm sentido no coração e têm tentado nutrir dia após dia. Mas quem poderá garantir o tempo que ainda temos que passar? Mas por maior que seja a calamidade, o profeta nos chama a olhar para o único que pode nos trazer esperança. O verso 18, ele nos chama e nos fala que, todavia, apesar de tudo, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza. É Ele que faz os meus pés como os da corça. É Ele que me faz andar altaneiramente. Então, vamos agradecê-lo. Vamos, nesse momento, louvar ao Senhor através dos cânticos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu
Boa noite, é um imenso privilégio estar novamente com você para juntos prestarmos culto de louvor e adoração a este grande Deus. Nós agradecemos a família do presbítero Jefferson Gomes e da nossa irmã Renata Lousada por nos conduzir na adoração ao nosso grande Deus nessa noite. Certamente você já foi edificado através das canções que juntos podemos participar através deste culto que prestamos ao nosso Deus. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 23, verso de número 11. Atos 23, verso de número 11. Nos diz assim a boa palavra do nosso Deus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Ó Deus, muito obrigado pela grandeza do teu infinito amor, pela grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela preservação de tua palavra para que pudéssemos, ó Deus, ser edificados. Obrigado, ó Deus, por repreender todo mal. Obrigado, ó Deus, por mais uma rica oportunidade concedida pelo Senhor à nossa vida, para que juntos pudéssemos, ó Deus, nesta nova modalidade, prestar culto de louvor e adoração ao nome santo e divino do Senhor. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude na compreensão da tua palavra e que juntos possamos, ó Pai, ter a nossa mente esclarecida pelo teu Espírito e de igual forma o nosso coração possa, ó Deus, se dispor em colocar em prática os teus sagrados ensinamentos. Assim nós oramos nos méritos de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém, Senhor. Meus amados, nós iremos nessa noite dar início à exposição deste versículo, que acontecerá em duas etapas. Neste domingo, nós iremos ver a primeira parte deste versículo e então abordaremos duas realidades que Lucas deixa registrado através da experiência do apóstolo Paulo, que nos serve de grande estímulo à vida. E no próximo domingo, nós então terminaremos o restante deste versículo. Muito provavelmente, você já deva ter tido a experiência de ser capturado por uma imagem, ser capturado por um texto, ser introduzido de forma tão graciosa a uma realidade que até então parecia ser ignorada à sua vida. Assim se deu este texto na minha jornada cristã. Deus tem me concedido o privilégio de alguns anos ter a alegria de passar pela leitura completa de toda a Bíblia. No entanto, este texto saltou aos nossos olhos. Este texto que fala sobre uma carreira tão sublime, que é a carreira cristã. E de igual forma também um ministério tão maravilhoso, do qual todos nós fomos vocacionados, somos uma grande comissão para pregar a palavra de Deus. Lucas aqui, através da vida do apóstolo Paulo, desta narrativa, ele nos dá a dimensão do quão é prazeroso servir a Deus. Paulo, envolvido já em sua terceira viagem missionária, tem aí experimentado durante todo o curso desta linda obra o cuidado de Deus de forma tão providencial à sua vida. No entanto, parece-nos que Lucas se preocupa agora com a demonstração de como isso é tão real na vida do apóstolo,
e, consequentemente, na vida da igreja, na minha vida e na sua vida também. Se você olhar um pouquinho antes, alguns capítulos, capítulo 21, o verso de número 4 vai nos dizer que diante dos perigos, os discípulos que acompanhavam o ministério do apóstolo Paulo vão dizer para ele: olha, não desça para Jerusalém, porque os homens que ali estão se propuseram a destruir a sua vida. Capítulo de número 21 ainda, o verso de número 17 até o verso número 20, você tem de forma maravilhosa o compartilhamento do avanço do evangelho, alcançando os gentios e trazendo grande transformação às suas vidas em Jerusalém, local este recomendado para que Paulo não estivesse. Contudo, o Espírito do Senhor o impele a estar naquele lugar. A partir do verso de número 27, ainda do capítulo 21 até o verso número 40, você vai encontrar ali o relato de um grande alvoroço, de um tumulto e, consequentemente, a prisão deste que é, sem dúvida nenhuma, depois do Senhor Jesus, o maior dos pregadores, o apóstolo Paulo. Capítulo 22, do verso 1 até o verso número 21, você encontra o apóstolo Paulo fazendo defesa diante daquela prisão arbitrária. E ele vai expor então as grandes promessas de Deus para a comunidade judaica e, por extensão, aos gentios e todos aqueles que foram convertidos e que ainda serão convertidos a Cristo Jesus, o Messias. A partir do verso de número 25 do capítulo 22 de Atos, Paulo, por ser um cidadão romano, ele é poupado dos açoites antes de e seja então levado ao júri e ser então condenado ou absolvido. A partir daí, no capítulo 23, o verso de número 1, passa-nos a mostrar a composição do Sinédrio, este Conselho Supremo do Judaísmo, um grupo religioso constituído de familiares sacerdotais, pessoas que tinham um domínio juntamente com os rabinos a seu tempo dos negócios, cuidavam da vida civil, cuidavam da administração judicial e, é claro, da vida religiosa daquela comunidade também. O que eu quero mostrar nessa noite é que todo o clima era um clima muito tenso, um clima hostil, um clima de severos interrogatórios, um clima onde você tem de forma muito clara e interminável audiências, até que no verso de número 10, nós então percebemos que essa celeuma, ela é dissipada através do pronunciamento dos escribas, que vão dar agora uma declaração de inocência, não vendo ali nenhum crime político, religioso ou de qualquer outra ordem. Neste rico contexto, nós encontramos o apóstolo Paulo então sendo recolhido a uma fortaleza para que a sua vida seja poupada. E neste ambiente, o Senhor Jesus então se apresenta ao apóstolo Paulo para que o seu coração seja fortalecido, dizendo a ele que a obra missionária não cessou, que o propósito de Deus para com a sua vida, ele será levado a cabo, ele se cumprirá de forma plena, e Deus então o conduzirá até Roma. O Senhor Jesus está dizendo para Paulo: Paulo, você não ficará sob o domínio, à mercê desses homens vis,
a violência que está sendo agora infligida sobre a sua vida, eu te levarei para um outro lugar. É dentro dessa realidade tão maravilhosa que nós afirmamos aqui, a carreira cristã, ela é maravilhosa, meus amados. E nós somos chamados a desenvolver essa vocação da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. A igreja não pode se esconder, a igreja não pode ignorar o seu chamamento, a igreja não pode desprezar a sua vocação, afinal, ela é uma testemunha de Cristo. Deus leva a igreja, através do apóstolo Paulo, a estar em Roma, e Deus nos leva, a mim e a você, conhecedores dos mistérios de Deus em Cristo Jesus, a continuar falando do grande amor de Deus. Portanto, corra, chame sua família, junte a sua família para que possamos ouvir a palavra de Deus, ore com eles, e depois então replique estas verdades ao coração dos homens aflitos sobre a face da terra. Duas realidades inspiradoras nos são apresentadas aqui, eu quero destacar para o desenvolvimento da nossa vocação nessa noite. A primeira delas está na primeira parte do verso 11, que diz assim: na noite seguinte. Nós poderíamos passar toda a noite falando só sobre isso, não é nenhum exagero. Na noite seguinte. Na noite seguinte significa dizer que venceremos apesar das adversidades. Eu e você, nós venceremos apesar das adversidades. O desenvolvimento da vocação não pode esperar, de forma nenhuma, que tudo esteja na mais perfeita ordem, que tudo esteja em harmonia, que a pandemia cesse, que a economia tome agora uma aceleração e mude seu quadro, que as realidades no campo da saúde apontem para nós soluções que aguardamos. Nós não podemos esperar isso. O texto está falando que no meio de um ambiente extremamente duro, hostil, conflituoso, de pessoas enraivecidas, opositoras ao Evangelho, até mesmo diante do conselho de que não repousasse em Jerusalém, de que não desse o testemunho, ali está esse homem. E o texto diz que na noite seguinte, após este período, onde a prisão ela está agora sendo efetivada contra a vida dele, quando é arguído, quando é levado ao constrangimento de ser posto como um criminoso, quando é levado às duras consequências de um ato legítimo, segundo a vontade de Deus ao seu coração, há uma noite seguinte, há uma nova realidade que nos aguarda, há uma expectativa posta diante de nós, irmãos, e nós não podemos sonegar essa verdade tão consoladora ao nosso coração. Há uma carreira cristã proposta a mim e a você. Nós somos chamados para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, e mesmo que o mundo nos odeie, e mesmo que o mundo se levante em extrema violência contra nós, há uma noite seguinte. Não devemos ficar aguardando o restabelecimento das questões de ordem secundárias para anunciar o reino de Deus e a vontade do dono deste reino. Não devemos esperar que a igreja tenha uma visão missionária. Algumas vezes sou aportado com essa conversa em alguns ambientes eclesiásticos: pastor, a minha igreja não tem visão missionária. Como não tem visão missionária? O que nós ouvimos, nós precisamos replicar. Começa em você. Não devemos esperar até que tudo se normalize, porque não vai se normalizar. Essa semana, aconselhando um irmão, um momento muito gracioso na nossa vida, e nós partilhávamos dessas mesmas verdades. O Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 24, vai nos dizer que esses sinais precisam acontecer
para que então Cristo Jesus volte e busque a sua igreja. Contudo, ainda não é o fim. Lucas vai dizer a mesma coisa no Evangelho. A primeira verdade que está aí, meus amados irmãos, é que no meio das adversidades, nós somos chamados a ter a coragem de se colocar como aquele que foi chamado por Deus para realizar a vontade dele. Foi no meio da adversidade que Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, debaixo das agrúrias, das prisões, das algemas. Ele, prisioneiro em Cristo Jesus, produziu fardo material para que a igreja fosse consolada. Cadeias e ameaças de morte não podem paralisar a carreira e a vocação da igreja. Nós somos ministros do Evangelho, nós somos trabalhadores chamados para atuar nessa seara, no meio das aflições, no meio das provações, no meio das privações, no meio das dores, dos sofrimentos, das angústias, das aflições, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso eterno de glória, incomparável o que está reservado a nós. Talvez a maior adversidade da igreja em nosso tempo não seja a pandemia que está posta aí, mas muito provavelmente o que tem nos impedido como igreja seja justamente a falta de confiança, a falta de ousadia, uma dispersão, um coração dividido, anseios de todos os lados, menos pela santidade de Deus, pelo cumprimento da vontade de Deus, pela vontade de ouvir a Deus e exercer então aquilo que Ele tem destinado à nossa vida como igreja. Talvez falta-nos compromisso. Nunca se teve tanto acesso a tantos materiais que tornam a nossa vida tão vigorosa. Contudo, meus amados irmãos, há uma superficialidade imensa. Tem havido uma escassez de uma vida conformada com aquilo que o Espírito de Deus faz com aquele que conhece a mensagem do Evangelho. Privações e oposições acompanham o ministério de todos os homens sobre a face da terra. Reverendo Rony Protz, ele disse para mim assim: meu amado, todo mundo tem o seu Saul na vida. Não permita que os Sauls da vida impeça que você possa cumprir o ministério pelo qual o Senhor confiou às suas mãos. Os Alexandres latoeiros estão a rodo aí espalhados. Nós vencemos apesar das adversidades. Nós vencemos apesar das limitações. Nós vencemos, como nos diz a palavra aqui, porque reconhecemos que a luta é renhida, mas maior e mais poderoso é aquele que nos chamou e está conosco para este combate. Em segundo lugar, eu quero ainda pedir a sua colaboração e seu entendimento para que a gente possa avançar para o restante deste versículo, porque ele diz que na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Nós vencemos porque Cristo Jesus está ao nosso lado. Outrora era Paulo sozinho, Paulo e uma turba de perseguidores ao Evangelho de Cristo Jesus, e todos aqueles que militavam também nessa fileira tão sublime que é ser do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós fomos chamados para que possamos usufruir desse benefício contínuo de Deus. Mateus, capítulo de número 28, a partir do verso 18 até o verso número 20, o Senhor Jesus ressurreto, quando comissiona os homens para a proclamação do Evangelho, diz assim: Jesus, aproximando-se deles, louvado seja Deus, aproximando-se deles,
Falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado, diz o Senhor Jesus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está ao nosso lado, é por isso que nós vencemos. Que maravilha, que riqueza, que preciosidade nos é ofertado este imenso cuidado da parte de Deus, na pessoa de Jesus, o vivo e ressurreto leão da tribo de Judá, aquele que está ao nosso lado, aquele que nos ajuda no cumprimento da missão, aquele que vai adiante, que guerreia as nossas guerras, que batalha as nossas batalhas, é o vencedor invicto e também concederá a nós a vitória em Cristo Jesus. Nele mesmo, irmãos, a presença de Cristo nos fortalece. A presença de Cristo traz pleno livramento. A presença de Cristo confirma a sublimidade desta missão, que é pregar o Evangelho. A presença de Cristo traz segurança e paz. A presença de Cristo desfaz as obras das trevas. A presença de Cristo confunde os sábios. A presença de Cristo traz lucidez aos incautos. A presença de Cristo abre as portas. A presença de Cristo revigora a nossa alma, leva-nos ao cumprimento da vontade de Deus sobre a face da terra. É simplesmente impossível fazer a obra de Deus sem a presença de Cristo. Lucas nos ensina que é a vida de Cristo em nós, que é Cristo ao nosso lado, que é Cristo morando no nosso coração através do seu Espírito, sustentando-nos através da comunhão com Ele mesmo, com Deus o Pai e com a igreja. A vida de Cristo ao nosso lado é sustentada pela palavra e pela oração. A vida de Cristo ao nosso lado é sustentada pela contínua comunhão com a igreja, apesar desse momento que nós estamos vivendo. A vida de Cristo ao nosso lado é sustentada pela disponibilidade e pela liberalidade de poder executar a obra de Deus no cumprimento da mais sublime de todas as vocações. Deus te chamou para ser um arauto, um proclamador das verdades de Deus. Verdade transformadora, verdade restauradora, verdade de salvação e grande salvação. Portanto, nessa noite nós encerramos aqui esta nossa explanação deste texto, esse tempo de meditação, dizendo a você que sempre venceremos, porque há uma noite seguinte, há uma virada na história. Há um movimento gracioso e poderoso da parte de Deus, mudando os rumos da nossa vida. E em segundo lugar, porque Ele está sempre ao nosso lado. Que Deus muito abençoe o seu coração. Que Deus te dê um domingo de paz, de alegria e de refrigério à sua alma. Vamos orar em nome e por amor de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tua bondade para com a nossa vida. Obrigado pelo Evangelho de Jesus. Obrigado pela honra de poder compartilhar deste Evangelho. E que essa verdade, ó Deus, possa trazer grande transformação à vida de todos aqueles que nos assistem nessa noite. Em nome e por amor de Jesus. Rogamos ainda, ó Deus, que a graça bendita de Cristo Jesus, o nosso Salvador, presença fortalecedora e consoladora do Espírito Santo de Deus e o amor imutável de Deus, o nosso eterno Pai, seja sobre todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém.
meu aniversário, completando 88 anos, muito feliz, com saúde, junto da minha família. Com muita gratidão, quero oferecer a Deus o hino 61 do Novo Cântico. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Não tenho voz para cantar, então pedi a Deus substituição que permitisse louvá-lo, e Deus me atendeu. Sou pequeno, o instrumento menor ainda, mas grande é o amor de Deus por nós, por isso eu toco para a glória de Deus. Essa pandemia é um aviso que Jesus está nos dando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, pois a vinda de Cristo está próxima. Prepara-te. Muito obrigado, Senhor Deus.